Eleições 2010. O JMTV, primeira edição, dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Maranhão. Conforme definido em reunião com representantes de todos os partidos e coligações que disputam o cargo, as entrevistas terão duração de 8 minutos, com até 30 segundos de tolerância. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, assim como os temas a serem abordados e que incluem educação e cultura, saúde e segurança, economia e meio ambiente. O entrevistado de hoje é o candidato do PCdoB, Flávio Dino. A entrevista tem a participação do jornalista Roberto Fernandes. Roberto, bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Ana. Bom dia para você. Bom dia, candidato. Seu tempo começa a contar a partir de agora. A ONU divulgou agora o mapa da fome no mundo. Esse mapa mostra que houve uma redução de em torno quase de 10% da fome pela primeira vez em 15 anos. E incentiva para continuar essa redução, investimentos na área da agricultura, na proteção das redes sociais e nos programas de assistência, como inclusive o Bolsa Família, que para muita gente, para alguns, merece algumas críticas, mas a ONU inclusive recomenda. No seu programa de governo, como é que se poderia pensar investimentos que pudessem seguir nessa direção? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Nós precisamos, de fato, ter políticas sociais. Bolsa Família é um sucesso. Nós temos mais de 800 mil famílias no Maranhão sendo atendidas pelo Bolsa Família. Precisamos ampliar. Eu defendo a atualização do valor do Bolsa Família, porque essas políticas sociais compensatórias são praticadas no mundo todo. No caso do Maranhão, é preciso associar essas políticas sociais com a questão do desenvolvimento, com a geração de oportunidades de emprego e renda. E isso transita essencialmente por 3 atividades. A agricultura familiar, que hoje não há um sistema estadual de acompanhamento da agricultura familiar, porque não há apoio para os técnicos, os servidores da AGED, da AGERP, do ITERMA, poderem de fato fazer com que a agricultura familiar seja mais do que a agricultura de subsistência, gere excedentes e com isso melhore a renda do Maranhão. Depois a pesca, nós temos um litoral de 640 quilômetros, 13 bacias hidrográficas. Eu estive nesse final de semana em Conceição do Lago Açu, em Lago Verde. Toda essa região do nosso estado tem também um potencial muito grande de produção de pesca. Vamos fazer parques aquícolas e apoiar os pescadores artesanais, que isso abrange mais de 1 milhão de maranhenses. E, finalmente, a atividade extrativista, gerando oportunidades de modo democrático, com o governo do estado fazendo a sua parte. Nós vamos complementar assim as políticas sociais e efetivamente combater a pobreza. Dentro das sugestões da ONU, ainda no combate à pobreza, ela cita a geração de renda, tanto no campo com essas políticas e também nas áreas urbanas. Para a área urbana, o que é que o senhor vislumbra? Na área urbana nós precisamos investir em formas como as cooperativas. Nós temos um programa muito bem sucedido, por exemplo, de cooperativas de catadores de lixo. Nós precisamos industrializar o nosso estado de modo democrático e fazer com que todo mundo, os trabalhadores maranhenses, tenham oportunidades. Então, em relação aos trabalhadores da área urbana, evidentemente, nós temos 3 grandes setores que são empregadores. Nós precisamos expandir a nossa base industrial, hoje ainda muito pequena, e investir em comércio e serviços, que são os comerciantes e os prestadores de serviços, são os maiores empregadores do Maranhão. Nós vamos ter políticas de financiamento, assistência técnica e crédito específica para esse segmento, que é o que mais emprega gente, inclusive nas zonas urbanas. Mas o senhor falou de um setor extremamente importante, que é o da pesca, mas não associou isso, por exemplo, a um curso de nível superior que você já tem na UEMA, que poderia, então, não só as pesquisas, mas fomentar, por exemplo, técnicas para os pequenos agricultores. Eu não só conheço, como eu destinei uma emenda parlamentar, como deputado federal, à Universidade Estadual do Maranhão este ano, exatamente para o curso de Engenharia da Pesca, para que eles implementem um programa de apoio aos pescadores, associando assim a pesquisa acadêmica com a assistência técnica às famílias dos pescadores. De fato, você tem razão, nós precisamos associar a ação da UEMA com escolas técnicas estaduais, que hoje não existem no Maranhão. Eu sempre visito as cidades do nosso estado e pergunto, quantas escolas técnicas tem aqui? E os moradores dizem, nenhuma, porque de fato não existem, existem apenas escolas técnicas federais. Nós precisamos ter escolas técnicas estaduais. Nós estamos projetando 100 escolas técnicas estaduais nas várias áreas de agricultura, da área de indústria,
tecnologia, inclusive pesca, naturalmente. Vamos fazer 25 por ano. Até o final do nosso governo, nós teremos uma rede de educação profissionalizante funcionando no Maranhão. Bom, isso entra então na questão da educação. Esse seria um viés do seu projeto, ou seja, do seu programa de educação, buscar o ensino profissionalizante? Esse é um viés prioritário, porque hoje nós temos gastos insuficientes. Mas no passado isso já foi incentivado e depois foi abandonado equivocadamente, né? Nós tivemos uma primeira leva de criação do ensino técnico no Brasil há 100 anos atrás. Hoje está sendo retomado? Hoje está sendo retomado, sob a liderança do presidente Lula, que criou escolas técnicas no país todo, hoje chamado de IFETs. Nós temos hoje 18 ou em funcionamento ou sendo instaladas no Maranhão, só que nós temos 217 cidades. Então, 18 é a contribuição do governo federal, eu conheço várias, são escolas de referência, Buriticupu, Zé Doca, mesmo em São Luís, e outras cidades estão em construção, como Caxias, por exemplo, e as unidades existentes terão nosso apoio, e vamos usar isso articuladamente. Para a educação, esse é um programa prioritário, educação profissionalizante, ciência e tecnologia, para que os maranhenses possam ter a oportunidade de trabalho. De nada adianta ouvir grandes projetos e os maranhenses ficarem de fora. Depois vamos universalizar o ensino médio, que nós temos problemas ainda. E, finalmente, cuidar dos educadores, dos trabalhadores em educação. Eu sou professor há 17 anos, sei o que é sala de aula, o que é corrigir prova, e por isso sei que a atividade educacional necessita essencialmente de educadores motivados, sejam professores, sejam funcionários das escolas. Nós mandaremos para a Assembleia, no primeiro mês de governo, o Estatuto do Educador, resolvendo inclusive esse problema das promoções, das progressões, que já há praticamente 20 anos acaba impedindo um bom trabalho dos educadores no nosso Estado. Com isso, nós expandindo a base física e motivando os recursos humanos, vamos dar um grande salto educacional no Maranhão. Bom, mas o senhor também falou, agora essa semana também, até referente ao funcionalismo público do Estado, com alguma coisa nesse sentido, como a criação de planos de carreira, se eu não estou equivocado. Se tivermos, então, esse plano de cargos de carreira para o servidor público estadual, mais a criação do plano para professor, não estoura o orçamento do Estado? Não, de jeito nenhum, porque hoje nós temos, inclusive, sobra. Essa é uma ideia antiga dos anos 90, de que os servidores públicos são um empecilho ao desenvolvimento, um obstáculo. Ao contrário, é impossível desenvolver o Maranhão sem a participação dos servidores públicos. Nós temos hoje um gasto de 38% do nosso orçamento com pessoal. Significa dizer que nós temos um dos menores gastos do país e nós podemos ampliar, inclusive à vista da lei de responsabilidade fiscal. Então nós temos dinheiro, é preciso priorizar essa área, como foi feito no plano federal. Os servidores públicos federais hoje têm uma política justa, nós precisamos que os servidores estaduais tenham também essa política e, naturalmente, apoiar os prefeitos para que os servidores públicos municipais tenham o mesmo tratamento. Num estado injusto como o nosso, serviço público é fundamental para combater a pobreza, o atraso, a exclusão, o subdesenvolvimento. E como qualificar? Porque se você tem política nesse setor, tanto educacional como de investimento, você precisa ter servidor qualificado, não só motivado. Como fazer isso? Programas permanentes, usando inclusive a UEMA, que na verdade não será apenas a UEMA, porque nós vamos desdobrar a Universidade Estadual do Maranhão, criar universidades regionalizadas, na Baixada, no Alto Turi, no litoral, no sertão maranhense, no sul do estado, no Mearim, no Itapecuru, na região tocantina, porque aí nós teremos uma presença da universidade. A Universidade Estadual do Maranhão será grande parceira nossa, inclusive para a qualificação dos servidores públicos. A sua mensagem para encerrar? Minha mensagem é uma oportunidade, o pedido de uma oportunidade, de uma chance, para que a gente mostre que a política do Maranhão pode e deve ser diferente. O Brasil caminha para frente, o Maranhão precisa caminhar para frente, a mudança, a renovação, um caminho novo para o nosso Estado é fundamental. Por isso, peço essa chance, peço o voto das famílias maranhenses. Obrigado, deputado Flávio Dino, candidato Flávio Dino. Ana Júnior. Obrigada, Roberto. Obrigado.